Boa noite para quem está entrando. Vamos ver quem vai entrar na nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Bom, depois eu coloco aqui. Vamos ver quem vai entrar na live de hoje com a minha super convidada, a Cristina Dantas. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, o Instagram vai avisando. Quem está entrando, sejam bem-vindos. A Cris já entrou aí. Vou chamar, então, a minha convidada para a live de hoje. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Ah, a Cris entrou também. A outra Cris também que está aí. Deixa eu dar um oi aqui para a Cris, minha super convidada. Deixa eu chamar ela para a nossa autoestima. Vamos lá. Quem está chegando, uma boa noite. Oi, Cris! Olá! Tudo Tudo bom? bem? Deixa Seja eu muito colocar bem-vinda. Obrigada, vou colocar um filtro aqui para a gente sobreviver. Peraí. Deixa eu achar aqui um. Vai Isso, ficar coloca. bonitinho. Aluno não precisa de filtro. Ah, é. Capaz, tá ótimo assim, Cris. Tudo bem, Uhum. Cris? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Fez a dobradinha hoje, eu te botei no desafio, então, hein, Cris? Botou, eu recém terminei. Deu tempo de respirar um pouquinho e já tô aqui de novo. Ai, Faz que parte, legal, né, Cris. Lu? Faz parte, Cris. Então, eu queria te apresentar para as mulheres aí que estão chegando, para as nossas convidadas, né? Mostrar também para as pessoas que tudo na vida são conexões, relacionamento, né? Nada como a gente tá podendo também, né? Mostrar para as pessoas que estão aqui como a gente pode elevar nossa autoestima, né, Cris? E tu Uhum, foi uma uhum, inspiração para mim, então eu acho importante dizer que eu fui te procurar justamente porque eu precisava elevar minha autoestima na minha carreira, né? Então, essa conexão que eu fiz contigo, é por isso que eu te convidei, assim, porque eu acho que foi um ponto bem crucial. Quando eu vi que eu estava com baixa autoestima em alguns pontos da minha vida, querendo mudar de carreira, eu te procurei. Então, tu sabe que tu é uma pessoa muito importante para mim e quero que tu contribua aqui com a minha audiência. A Cris, então, ela é uma coach em desenvolvimento humano. Além disso, né, Cris, eu digo que tu é uma treinadora, uma super mentora aí agora, né, de estar contribuindo nas carreiras das mulheres, das pessoas, principalmente, assim, para quem quer, né, Cris, eu vejo para quem quer fazer transição de carreira. Então, tu é uma uhum, expert, né, nesse uhum, assunto. uhum, E, e aí eu queria, então, passando pela minha experiência, né, que eu tive muito uhum. sucesso quando eu te procurei, porque eu consegui fazer todo um processo de mudança que eu precisava. Então, eu acho que a gente pode estar falando um pouquinho de ti, da tua experiência, então tu fica bem à vontade, tá, Cris? Tá bom. Boa noite, todo mundo. Muito feliz de estar na sua rede aqui. A gente está se trocando, né? Porque eu acho que faz uma semana ou duas É, que a Lu estava na minha rede. Então a gente tá brincando de ping-pong, né? Ela vai lá, eu venho aqui e a gente consegue alcançar mais pessoas, que eu acho que a ideia da rede social e do mundo digital é a gente conseguir ampliar, né, nossos contatos para atingir mais é pessoas. E verdade. sem dúvida isso aí é incrível. Quando a gente vê, a gente está É, super distante. Na verdade, eu sempre tive essa questão de autoestima e de autoconfiança muito forte, assim, como algum tema que até algumas amigas entraram outro dia em algumas lives, elas ficaram brincando, nossa, exatamente isso você está falando, porque as amigas de infância sempre falaram, isso era uma coisa que você sempre falou, né? Pois é, quando eu nem pensava que ia ser consultora em desenvolvimento humano, quando eu nem pensava em nada disso, que eu era simplesmente adolescente, eu sempre falava para as pessoas que elas precisavam se cuidar, que elas precisavam se olhar, que elas hum, precisavam de colocar elas em primeiro lugar. Então, eu acho que assim, quando a é, gente começa a trabalhar em alguma coisa em que aquilo é o propósito de vida da gente, parece que a gente vem trazendo aquilo de muito tempo, né, nossa, Lu? E vai vindo, e é vai vindo, e vai verdade. vindo, e vai vindo. E a gente acaba trabalhando com aquilo e eu digo, meu Deus do céu, aquilo que eu falava há 30 anos atrás, eu estou agora trabalhando com isso. E aí a sensação é de satisfação, porque de É, fato vem muito fluido, né? Então, a minha carreira é, ela foi muito diversa. A Lu sabe, mas vocês que estão ouvindo não conhecem, né? E, na verdade, eu comecei a minha carreira dando aula de inglês, eu era professora.
Daí eu acabei mudando para o interior de São Paulo e resolvi olhar para um outro caminho. Queria trabalhar com gestão de pessoas, acabei trabalhando com comércio exterior. Aí vocês vão dizer, mas por que queria trabalhar com gestão de pessoas e acabou mudando? Na verdade, a vida foi me trazendo Levando. outras oportunidades e a gente vai querendo para um lado, mas a vida vai lá e empurra para o outro. Eu me É, empurrava para um lado e para o outro. E aí eu digo, então tá bom, agora é comércio exterior, então vamos lá. Trabalhava com importação, com exportação, eu digo, mas eu quero trabalhar com gestão de pessoas. Seguir no meu propósito ali, digo, vou conseguir. Aí depois eu acabei, né, em função de relacionamentos, acabei vindo morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Continuei na área de comércio exterior e digo, será que agora eu vou seguir o caminho? E aí foi aquela época muito vinculada até ao termo que você está falando da maternidade, onde eu me dei conta de que eu queria, de fato, poder ter um pouco mais de controle sobre o meu tempo. Não é nem ter mais mas tu não tempo, porque tinha filhos. eu Tu não não tinha tinha filhos. filhos. Eu não tinha Sim. filhos. Eu vim para cá sem E aí? filhos. E só que eu Sim. trabalhava como executivo, então eu tinha aquela vida louca. E aí eu resolvi vir para cá e começou a me dar aquela, né, aquela agonia que a gente quer, maternidade, mas como é que eu vou juntar isso com a carreira? Como é que eu trabalho e fico em casa e cuido do marido? Aquela história toda, né, que a gente se É. cobra. E aí, finalmente, eu me dei conta de que para que eu conseguisse estar aqui no Sul, sem família, sem suporte e ter filhos, eu precisaria abrir mão de alguma coisa por alguma coisa mais flexível. E aí eu voltei lá, fui buscar aquela gestão de pessoas, que era algo que eu já tinha feito uma, Queria. uma, uma, uma especialização. E aí joguei na cara, né? Assim, fui, fiei as caras, que a Lu já me conhece, né? Fui lá e digo, não, vamos lá agora, vamos tentar começar. E aí isso aconteceu há 11 anos atrás. Comecei uma área completamente diferente, onde a única coisa que eu tinha era paixão por pessoas. Mais nada. Uhum. Né? Nunca tinha trabalhado com isso. E aí eu fui lá, procurei, fiz treinamentos, certificações. E aí eu vou te dizer que Mas hoje. tu foi conciliando, né, Cris? Porque tu começou tu trabalhava na empresa e aí tu foi conciliando porque tu buscou o coach para te empreender, mas tu Exatamente. não, porque eu acredito que esse é um dos maiores desafios também, quando eu encontro algumas mulheres assim, como tomar a decisão, como abrir mão de algumas coisas, porque não é só decidir, é agir. Então tu também começou a estudar para ter o que tu tem hoje, né? Porque é bem importante assim Exatamente. também tu conciliar, né? Sem dúvida. E não dá para de uma hora para outra você apertar o botão e virar o É, jogo. Você tem que começar a fazer isso devagarinho. Trabalhar na planejamento. transição. Fazer um curso, fazer aquilo, Isso. puxa para cá, puxa para lá, fica com o filho, dorme uma noite, não dorme na outra. É, É um processo, porque é um processo que você tem que ser construído. E outra, sempre quando a gente inicia e depois a gente reinicia algo como mãe, a gente é diferente. No momento que a gente uhum, vira é. mãe, o movimento ele é Tudo muda. completamente diferente, porque a gente já é uma outra pessoa, já tem É outras verdade. preocupações e nosso funcionamento ele muda. Mas sem dúvida, para É. fazer essa transição, precisou ser devagar e outra, precisou sempre se adequar aos filhos, mas nunca esquecer de mim. Então, isso é uma coisa muito forte em mim e quem me conhece sabe, nunca se colocar em segundo e terceiro plano. Você Cris, sempre em primeiro lugar. uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho importante falar, é na prática exatamente isso, assim, porque eu trabalho muito com essa questão também da pessoa reconhecer os seus valores, o que ela tem de melhor, e não só colocar isso na vida profissional, porque senão realmente às vezes a gente que tem muita paixão pelo que a gente faz, quando vê a gente também não consegue conciliar em casa, a gente muitas vezes deixa um pouco a desejar, até no relacionamento, eu vejo isso, muitas vezes até nessa questão do tempo com o filho. Porque a gente às vezes tem paixão também por trabalho, a gente ama também o que a gente trabalha. Mas uma coisa é importante, para colocar todas essas caixinhas no lugar, primeiro de tudo, vem a mulher, porque antes de ser mãe tu foi mulher. E talvez isso foi um ponto forte também que tu mostrou para mim, que tu em nenhum momento tu deixou de olhar para ti também como mulher, seja para ti muitas vezes tomar uma decisão, seja para ti ver se é o momento de fazer um novo curso ou não. Eu acho que isso foi muito forte quando tu me trouxe a tua realidade com dois filhos, né, que tu fez a tua transição, mas tu não ter esquecido de ti, eu acho que foi fundamental, né, Cris? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que para que as coisas aconteçam, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E assim, independente de estar casada, de ter filhos ou não, sempre ter esse tempo, ter esse espaço,
poder se priorizar. Porque é impressionante, quando a gente fica bem, eles ficam bem. Quando a gente se dedica, tudo é um equilíbrio. A gente nunca acerta a medida, né, Lu? Às vezes a gente coloca mais trabalho, às vezes a gente fica mais com os filhos. A gente vai estar sempre errando um pouquinho, mas faz parte. A única questão é que a gente não pode se anular, abandonar, porque tem filhos ou porque tem marido. Isso não pode acontecer. Verdade. Porque a conta vem. E ela vem alta depois. Entendeu? E aí, quando a gente puxa essa questão de autoestima, a gente vê muito isso. Porque cuidar da autoestima, que é um pouco do tema, né? Do que a gente está falando hoje. Isso. Porque esse vai ser o risco. Vou botar aqui nos comentários. Quanto maior, ou melhor, maior a dificuldade que você tenha, quanto maior, assim, for a sua dificuldade de se impor, de se valorizar, de se olhar, maior a possibilidade, de fato, de daqui a um pouco, sabe? O negócio virar ao contrário. Porque quando a autoestima da gente é forte, a gente tem aquele amor próprio, elevado, as coisas não afetam a gente do mesmo jeito, concorda? Porque a gente tem a base fortalecida. Eu vejo assim, ó, Cris, eu gosto de estudar sobre a autoestima, o método na antropologia. Que na antropologia é baseado em 3 necessidades humanas, né? Que é a necessidade, assim, do auto-amor. Quando a gente se coloca nesse lugar que não é se sentir egoísta, porque eu vejo que quando a gente se torna mãe, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa primeiro nos filhos. É ou não é, Cris? Isso é automático, Total. né? Tudo a gente pensa primeiro nos filhos. Mas a gente também vai aprendendo que a gente precisa ter esse tempo. Então, o auto-amor é assim, o que hoje, na prática, você faz que só você pode fazer por você? E às vezes é isso, é tomar um banho mais demorado, às vezes é você ir lá no salão, fazer a sua unha, fazer o seu cabelo, é coisas que você só pode fazer por você. Então, esse auto-amor tem a ver, sim, com a imagem também que tu tá. Corpo, mente e espírito, se tu não te cuidar, não tem como. Depois tem a questão de se sentir útil. Como é que a gente está se sentindo útil se a gente quer realmente, né, empreender ou se a gente está buscando novos horários aí. Quantas mães a gente atende que a gente sabe que quer voltar a negociar horário, quer trocar de horário, quer trocar de carreira, porque a gente precisa se sentir útil, mas com qualidade de vida também, né, Cris? Não adianta você trabalhar, ajudar pessoas e não ter essa qualidade de vida. Então, se sentir útil olhar também para a qualidade de vida. E por último, eu acredito na antropologia que faz muito sentido como você se sente pertencente para se sentir amada. Então, muitas vezes no casamento, e eu falo isso até na maternidade, é a mulher que cuida das crianças, é a mulher que leva para a escola, é a mulher que dá conta de todas as contas da casa, é a mulher que faz tudo. Como essa mulher está se sentindo amada e pertencente nessa família, né? Então, a gente, nessa autoestima, se a gente... Sim, mas aí eu vou te dizer uma coisa que eu tenho visto, assim, de alguns clientes que vêm nessa situação de pós-parto, de maternidade e também contatos pessoais, que é muito importante. Isso, em geral, Lu, não é uma coisa que aparece só com a maternidade, tá? São pessoas que já não se priorizavam antes e que a maternidade veio como um reforço. Então, é quase assim, a pessoa já estava se afogando, você pegou lá, enfiou ela e colocou ela para sem respirar. E aí ela se afogou de vez. Então, na verdade, é um trabalho, e a gente está falando de maternidade, mas é um trabalho, esse olhar, essa cura interior, é um trabalho que a gente tem que fazer sempre. Muito. Porque se a gente não tem isso, essa cautela, esse autocuidado, e depois, de fato, a gente engravida e tem filhos, isso vira enorme. Porque o que acontece? Nesse momento, é como se o monstro crescesse e a gente fica como? A gente fica totalmente vulnerável. Porque a gente já era vulnerável, a gente já não tinha autoestima e autoconfiança altas, desenvolvidas, a gente já não se cuidava, porque a gente priorizava o outro e não priorizava a nós mesmos. E aí a gente tem um filho e pronto. Aí mudou total. Então é muito importante isso, porque tem pessoas que ficam assim quando se tornam mães. E tem pessoas que já são assim e ficam piores, né? Uhum. Sim. E aí também tem essa questão de não, muitas vezes, se vitimizar e não ter essa autorresponsabilidade. Isso acontece muito, né? A culpa é sempre do outro, do marido, do trabalho, e acaba realmente não tendo essa autorresponsabilidade.
Cris, então assim, ó, eu até trago como exemplo, assim, eu tenho atendido, inclusive, né, algumas mães, por isso que eu quis trazer esse tema da autoestima e da maternidade. Então, muitas vezes essa mulher que se torna mãe, se ela já não se cuidava e se ela já não gostava do próprio corpo, então o corpo não vai ser mais o mesmo, a gente precisa dessa aceitação. Então, é muito importante, antes de você tomar a decisão, e eu falo isso para quem está aqui, quem quer ser mãe ou quem já é, né? Quando você for tomar a decisão de exercer a maternidade, antes de tudo, olhar para essas bases da autoestima e realmente ver se você está disposta a abrir mão, que talvez o corpo não vai mais voltar ao seu corpo perfeito. Porque aí fica fácil dizer, por causa da gravidez, agora eu não me curto mais, por causa da gravidez eu não consigo mais emagrecer, enfim. E coloca toda a responsabilidade, muitas vezes, numa maternidade, numa gravidez, né? Então, eu acho importante a gente falar dessa base fortalecida. E aí, essa questão, assim, a dificuldade de resgatar a autoestima, resgatar essa mulher. E principalmente agora na pandemia, o que que eu vejo? Assim, Lucinária, eu tô sempre de pijama, eu não tenho mais vontade de, não dá tempo, a minha bebê me consome, não dá mais vontade de se arrumar, enfim. Eu queria que tu me dissesse assim, Cris, por que que tu é um exemplo? Porque tu tá com 2 filhos pequenos em casa, né? Tu tá trabalhando super focada na tua carreira, em gestão de pessoas, então tu também, né, trabalhando com pessoas, tu tá fazendo o que tu gosta. Isso eu acredito que ajuda muito para te manter em pé. Mas tu tem aí a realidade que muitas mães estão passando. Como conciliar maternidade, carreira e tudo isso que está acontecendo. Como é que tu tem feito na prática, Cris? Tá. Uma coisa que eu acho que é bem importante é conciliar. Aí você não estou fazendo nada, tá um caos. Na verdade, tá um caos para todo mundo, mas pode ficar menos caótico. Na verdade, acho que uma coisa bem importante, e talvez até no início do isolamento social e da quarentena, eu me perdi, acho que um monte de gente se perdeu, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer. Mas é muito reservar o seu tempo prioritariamente ao tempo que você vai fazer as outras coisas. Então, assim, eu quero 2 vezes por semana fazer academia, 1 vez por semana, sei lá, vou fazer uma massagem, todo domingo à tarde vou ler um livro e tal, e ser muito rígida e restrita a isso. Então, acho que assim, antes de olhar para os outros, olhar para mim. Então, no início eu me embananei toda, como acho que um monte de gente, me perdi. E aí eu comecei a ficar fora do ar e eu digo, não, mas espera aí. Eu sempre fiz isso, por que no isolamento, na quarentena, eu vou fazer diferente? O que mudou? Tá, eles estão mais em casa. Tá, mas eu continuo precisando do tempo e disso. E o que eu percebi? Que toda vez que eu me doava aquele tempo e que eu me dava aquele espaço para mim, eu voltava melhor. Eu voltava melhor para fazer os temas com os filhos. Eu voltava melhor porque eu dormia melhor e eu acordava melhor e brigava menos com eles. Eu ficava melhor porque eu me olhava no espelho e me achava mais bonita porque eu fiz academia. E eu ficava com a energia melhor. E quando a gente fica melhor com a gente e a energia da casa tá melhor e você tá mais descansada, aí as coisas fluem. Então, na verdade, eu acho que a grande dica, e não é só na quarentena, mas sempre, e acho que agora é muito mais difícil porque a gente está numa convivência exacerbada e, por exemplo, eu assumindo posição de pai, né? Porque eu sou separada e meu ex-marido mora em outro estado, de mãe, de professora, de faxineira, de consultora. Então, pois é. E aí, toda vez que eu vejo que eu começo a vacilar e me largo de mão, cai toda a cachoeira em cima de mim. Porque aí eu fico mal, aí eu não durmo, eu fico assim, aí eu não consigo me ensinar bem, e aí eu fico brava, e aí vai tudo. No momento que eu reservo X horas, e aí eu digo assim, planeja antes. Não é assim, na hora que o tempo sobrar tempo. Não pode ser quando sobra tempo. Daí não dá certo. Tem que ser antes. Não. É uma combinação antes. Então eu combinei aquilo. Tá, Cristina, mas você não é flexível? Sim, eventualmente eu vou ter que fazer uma mudança por alguma coisa. Um dos meus filhos estava doente, então eu fiz um planejamento e tive que sair do ar porque o filho estava doente. Mas aí eu vou lá e terminou, melhorou, Cris, volto para aquilo. Mas aí que tu falou, eu acho que a palavra-chave é você ter esse planejamento mesmo em casa na quarentena, porque já que você vai ter que se adaptar a essa nova realidade, até na quarentena precisa desse planejamento, porque se deixar para arranjar esse tempo, ele nunca vai acontecer, porque sempre vai ter em casa alguma coisa para fazer. Em casa, a gente sempre tem alguma coisa para fazer, então a gente precisa olhar para os vilões. Se planejar, né? O planejamento, eu acho que esse é um dos segredos. Mas eu quero fazer um gancho assim também, Cris. É importante essa questão da autoimagem. Não tem como a gente ter autoestima se a gente ficar todos os dias de pijama, de cabelo assim. Então, por exemplo, eu trouxe o exemplo dessa minha outra cliente que ela disse,
Eu falei para ela, começa de manhã, não precisa ser todos os dias, mas o dia que você sentar para você fazer as suas tarefas, fazer no computador, você vai precisar encarnar, ancorar, se colocar em estado emocional de trabalho. Ela é tomar o banho, é se arrumar, não precisa se maquiar, mas é colocar, inclusive, essa roupa que você vai precisar trocar como se fosse para o trabalho, porque é um trabalho. E ela, Lucinara, pior é que está fazendo todo sentido. E ela começou, tirou o pijama de manhã, começou a botar uma maquiagem e as coisas começaram a mudar. Então, eu acho que essa questão na prática, hoje em casa, a gente fica propenso a não se cuidar nessa questão da autoimagem, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E isso é algo bem importante, que também no início eu afundei. Então, tô confessando para vocês que eu sou igual a vocês. Em algum momento eu esqueço das dicas e não faço. Assim. Tá? Eu afundei e, sem dúvida, essa questão de poder tirar o pijama, de poder colocar uma maquiagem sim, de arrumar o cabelo, por exemplo, o cabelo hoje tá assim, não diz, ela fez um copo bonitinho, não, porque eu não consegui lavar o cabelo. Então tá voando. Sim, mas deixou arrumado. Você consegue. Mas aí eu coloquei um copo, coloquei um batom, fiz isso. Eu acho que isso é uma coisa, principalmente vocês que estão fazendo encontros virtuais, lives enfim, atendendo clientes ou conversando com amigos. Isso é tão importante, porque a gente tem que entender que a gente inspira as pessoas. E no momento que você faz um bate-papo com 6 amigos seus e que você tá acabada, você está inspirando negativamente essas pessoas. Não porque elas estão achando isso de você, mas porque elas não vão se animar por elas mesmas. E eu acho que eu pelo menos trabalho com gestão de pessoas, acho que assim, é meu dever poder colocar essas pessoas para cima, entende? Então, assim, se eu tô acabada, aí você vai dizer, nunca aconteceu. Claro que aconteceu, de eu estar com pijama velho e sem nada. Mas assim, a gente começa a se policiar, se monitorar, para que isso não seja uma constante. Então, não é todo dia, mas teve um dia que eu me arrumei aqui e minha filha falou, mamãe, acabou o vírus. Eu me arrumei, coloquei um salto e ela perguntou se ai, que legal. Minha filha tem 10 anos. Eu disse, por quê? Meu mamãe, você tá com cara de que acabou o vírus. Você vê o poder que a gente tem da nossa imagem. Eu falei, não, filha, verdade. Eu vou sair, vou no supermercado, vou na farmácia, aquela história. E eu tô com a cara tão ruim, eu queria ficar com a cara melhor, depois eu vou filmar e tal. Ela, então tá bom, mamãe, mas eu achei que o vírus tinha acabado. Quer dizer, você vê o que você passa pro outro e aquilo reflete em você mesma. Entende? Então, eu acho que tem que ter a flexibilidade. Porque não existe, eu não vou ficar nenhum dia com meu pijama. Vou, tem dias que eu vou ficar com meu pijama. Que é o se permitir. Foram só cinza e vou permitir. Mas tem que se permitir. Se isso vira uma constante, você entra dentro de um processo mais depressivo. E aí, eu vou te dizer, depois para resgatar é muito difícil. Porque aí a gente não vai resgatar um dia. A gente vai resgatar todos os meses que a gente se perdeu. Porque nesse momento a gente se perde da gente mesmo, né, Lu? Eu acho que vai perdendo a essência, né? E vai perdendo essa vontade também, porque o próprio ânimo, a disponibilidade, a disposição, né, Cris? Porque eu falo, estar disponível é uma coisa e ter disponibilidade é outra. Então a gente precisa realmente estar disponível, estar com essa disponibilidade para de vez em quando, sim, tá tudo certo ter o pijama, mas essa disposição também de se olhar, não perder a sua essência, encontrar o que está te fazendo feliz, porque senão a gente vai se perder, obviamente. E eu vejo assim, Cris, também tem uma outra questão, que a gente também tem a comparação, que eu falo, isso abala a nossa autoestima, é importante a gente falar de a gente não se comparar. O que eu vejo aqui na rede social é que é óbvio que a gente vai estar aqui arrumada, que tá tudo bem, que esse momento é nosso, mas não é. Na vida real mesmo, não é tão assim, né? Então, a gente quando começa a comparar que o outro está sempre bem, sempre feliz, sempre perfeito, que a pele do outro, que tudo do outro é melhor, a gente acaba também abalando a nossa autoestima. Então, esse vilão também da comparação, né, Cris? Eu aprendi também, isso foi muito forte no meu processo de coaching. A valorizar e não se comparar. Então, eu gosto muito de trabalhar com a prática da qualidade de vida diária do que faz bem para ti, com os teus filhos. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo assim, quando tu tem muitas coisas para fazer em casa, tu também priorizar e deixar claro para o teu filho ter uma comunicação com os filhos que vai ter um momento com eles. Olha só, a mamãe vai precisar trabalhar tal horário, mas tal horário, tal momento vai ser nosso. Você comunicar para a criança. E às vezes o que eu vejo também é isso, sabe, Cris? Às vezes a gente entra num piloto automático, a criança fica ali pedindo atenção o tempo todo e a pessoa não para também dar prioridade. Então, eu acredito que a ansiedade e a culpa, porque
Nunca pode. E aí o que eu vejo é que essa mulher que a gente está tratando, essa mãe, ela se sente culpada porque ela mesma não consegue dar prioridade nessa rotina de também olhar com esse olhar lúdico mesmo com os filhos. Não é só fazer tarefa, porque tarefa a gente, digamos que é quase que cumprir uma ordem. Lúdico é o que que nós vamos fazer, o que que nós vamos brincar, é aquele momento livre. Então, Sim. essa culpa também que a mãe carrega, né? É a gente olhar para isso, como é que a gente organiza isso? Então, na prática, por exemplo, eu comunicava muito para minha filha isso, tá? Tal momento, sabe? Hoje vai acontecer tal coisa. Eu gostava de comunicar, eu acho que isso traz uma leveza também. Sem dúvida, sem E dúvida. E não culpa. a gente se comunicar e comunicar para eles, eu acho que diminui muito a ansiedade dos filhos. Eles sabem que aquele momento vai chegar e que você vai ter Isso. aquele espaço para ele. Então muda completamente a forma que eles enxergam as coisas. No momento que você fica fazendo as coisas e você não diz para eles sobre isso, o que que acontece? Para eles aparenta que de fato você não se importa. E não é porque você não se importe, Isso. você se importa. Só que além de se importar, você também tem as suas coisas para fazer. E eles respeitam. Agora, por exemplo, eu deixei eles ali É. e ele fala: ai, boa sorte, mamãe. Eu já dei a comida, já dei o jantar, já conversei com eles e tal. Tudo combinado. Primeira vez não Isso. funcionou, segunda vez não funcionou, Isso. agora já tá funcionando, entende? Porque eu respeito como eu tô deixando fazer algumas coisas que eles querem. Então é uma troca, é um Isso. equilíbrio. Mas eu acho que sempre quando a gente diz para a criança a combinação, a criança fica mais tranquila. É. A Isso é fato. combinação mostra É. para ele que a gente está priorizando ele. Isso. É, e tu quer ver que tem um experimento que foi feito também por uma psicóloga, uma psicopedagoga, na verdade. É, foi um experimento assim, ó, Cris, quando você, antes na pandemia, né, muitas pessoas ainda estão saindo para trabalhar, mas antes eu digo assim, muito mais, né? As mães passam o dia inteiro fora e quando chega em casa, a mãe geralmente ela dá prioridade, assim, vai lá, pega na escola, dá um beijo, chega em casa e ela já vai começando a fazer as coisas, as tarefas, é janta, é banho, ela já começa a fazer essas tarefas, então, que nem eu digo, né? E aí o experimento dessa psicopedagoga foi assim, faça diferente. Foi lá em Santa Catarina, tá? Ela fez um desafio na escola, escola infantil, e ela combinou com as mães, né? Ela fez as reuniões e combinou assim, vamos experimentar por 4 semanas. Quando vocês chegarem em casa, os primeiros 15 minutos, vocês comunicam para os seus filhos, agora nós vamos fazer uma atividade, agora nós vamos brincar. E aí, pelo menos 15 minutos. Aí, quando dá aquele tempo, a criança começa a brincar, ok. A tendência é ela baixar a ansiedade. Ai, que hora minha mãe vem me buscar? Tem que chegar em casa. Ai, a mãe, a mãe. Então, ela baixa a ansiedade quando ela vê que ela chegou em casa e ela teve esse momento de prioridade com a mãe. Porque nem sempre o tempo da criança é o mesmo tempo do adulto. Então, ela fez um experimento para ver assim, as crianças começaram a ficar muito mais educadas, no sentido de respeitar o limite. Por exemplo, assim, ó, agora a mamãe vai parar, vai fazer a janta. Ok? Claro que no começo é todo, assim, digamos, um experimento mesmo. Tu vai adequando e quando vê a criança começa a entender. E foi incrível o resultado que ela teve por causa da ansiedade, que ela tratou bem essa questão da ansiedade. Então, nas minhas palestras eu falava, experimenta chegar em casa e dar 15 minutos de atenção para o seu filho, pelo menos por uma semana para ver o que Uhum. acontece. E é incrível as transformações mesmo, porque a criança se sente mais calma, mais acolhida e com mais atenção. E depois tu fica mais tranquila para fazer o que tu tem que fazer. E quando tu faz o Sim, contrário, é que pode não dar certo. sim. E na verdade, sabe o que você me trouxe agora? É uma boa reflexão. É que a gente vem num movimento tão acelerado e que a gente chega em casa acelerado. A gente abre a porta acelerada e a gente já Isso. vai lá e já abre o chuveiro e já coloca a panela para esquentar e tal, tal, tal. E essa Isso, aceleração é nociva. Então, você me trouxe, eu não tinha isso. ouvido falar disso, a gente não tinha falado sobre isso. É, Mas é bem é, interessante porque, por exemplo, quando você fala isso, a primeira coisa que toca em mim é que eu digo, nossa, isso é muito difícil. Né? Eu fico pensando, não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? Porque a minha reação é exatamente é o essa. É contrário. vir, é fazer as tarefas. Aí quando As libera, eu tarefas. faço isso. Mas aí Isso, não adianta, porque na hora que eu chego no outro, a criança já não está naquele formato. Então, isso. bem É, interessante, porque a gente é, precisa. Chegou em casa e desacelerou. A gente vem e é, continua no mesmo é. processo de quando a gente estava lá fora, né? Isso mesmo. E aí ela fala justamente do tempo da criança. Quando a criança já sabe que a mãe vai chegar na escola, principalmente na escolinha ou na escola,
o pico de ansiedade dela já aumenta, porque ela já fica louca para ir para casa também. Claro, tem crianças que adoram estar na escola, mas eu digo quando tem um ambiente saudável em casa. E aí nas minhas palestras, principalmente quando eu falo das minhas mulheres de atitude, dar conta, conciliar, eu comecei a passar esse exercício e eu tenho feedbacks incríveis, Cris. Engraçado que a gente nunca conversou eu e tu sobre isso. Mas, ai, pessoal mandando coraçãozinho ali, que legal. Mas eu tenho tido feedbacks incríveis, porque o movimento é exatamente o contrário, Cris. É o movimento de você parar, você mostrar, e isso faz parte das 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra, né? Que ele fala muito sobre as leis espirituais para os pais. Então, é incrível, assim, eu convido a fazer esse experimento que tu vai ver que é muito legal. Apesar de que tu tá bastante em casa, né? Mas também é legal. Sim, sim. Ai, tem a Lu, É. a Lu, que é mãe solo positiva, o Maurício. Adoro quando meus clientes entram aqui, ainda mais no outro lado. A Lu Ai, disse que que não legal. sabia que você Alguém. trabalhava com esse tema, tá vendo? A Lu foi que estava na minha live no sábado. A Lu, você é sua convidada. Ela foi minha convidada no sábado. E ela também conhece Ah, você porque ela assistiu entendi. a tua entrevista. Ai, ai, Aham, Lu, aham. beijão, Lu, que legal, que legal. Cris, na verdade, uma coisa interessante é que quando a gente fala do universo feminino, e por isso que eu sou muito apaixonada também para trabalhar com mulheres, que é quando a gente vai falar com a mulher, e principalmente a mulher que é mãe, eu vejo que é muito comum esse sentimento de culpa, de horário, de querer fazer tudo certinho, de querer que tudo esteja encaixadinho. E quando isso não acontece, como que a gente fica, né? Então, a autoestima impacta nessas mulheres, e aí eu vejo assim quantas transformações, né? Quando começa a se olhar para a sua essência e começa a experimentar, ter a humildade de experimentar outros métodos para baixar a ansiedade desses filhos e a culpa diminuir, né, Cris? Porque a gente volta e vê esse Mas às vezes culpa. as coisas vêm meio tortas, né, Lu? A pessoa vai lá, começa a se cuidar, Isso. cuidar da sua autoestima, e aí a gente olha, a criança tá mais tranquila, os problemas diminuíram, ela diz, mas o que será que eu fiz? Eu cuidei de mim mesma, eu cuidei para eu ficar bem, para eu Um me exemplo. gostar, para eu me amar, para eu ter amor próprio. E é impressionante, porque assim, dentro dos processos de desenvolvimento que eu faço, não vou te dizer 100%, que é um número muito alto, mas eu te diria que existe um percentual altíssimo de pessoas com necessidade do autocuidado, Ah, entende? sim, sim. E isso é muito comum, entende? É, Não é uma exceção, isso é uma regra. E aí, quando a gente traz isso junto com a maternidade, aí a gente coloca é, isso em níveis astronômicos, né? Porque parece que é. quando a gente é mãe, já gruda o negócio aqui, né? A culpa, do que tem que fazer. Parece Isso. que, parece que a É, gente implanta um bicho no pescoço da gente, e a partir disso a gente tem que fazer é, diferente, a gente se exige é, demais, e aí o negócio fica mais é. complicado, né? É verdade. E, Cris, também assim, ó, uma outra questão que eu coloquei assim, ó, quando a gente também se olha, né, com esse carinho, com esse apreço e admiração, é nós fortalecer os nossos pontos fortes, porque a gente, como tu mesmo falou, a gente se critica muito, a gente se cobra muito. É importante para a gente dar os próximos passos de melhoria, obviamente. Mas eu digo assim, ó, a gente também reconheceu que a gente é muito boa, assim, né? Tem algo, além de a gente ser mãe, né? De a gente ser empreendedora, que a gente é muito boa. Então, a gente também fortalecer essas características, a gente também lembrar que a gente tem a nossa frase de poder, sabe? Então, um exemplo, assim, quando às vezes eu me sinto fraca, eu me apego numa frase, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho uma deusinha dentro de mim, eu tenho um criador que está me ajudando. Então, não tem nada de errado a gente pedir ajuda, a gente se mostrar vulnerável, a gente mostrar, olha só, não estou dando conta. Então, mas também a gente lembrar que a gente tem em algum momento essa força dentro da gente. Mas é como tu mesmo falou, quando a gente não consegue fazer isso, eu acho que a melhor coisa é pedir ajuda, né, Cris? Não tem problema nenhum a gente pedir Não, sem ajuda, né? dúvida, sem dúvida. Mulher Mas eu vou Maravilha te não dizer dá. assim. Não, não, mas eu vou te dizer uma coisa bem importante quando você fala isso de buscar. A gente sabe, se a gente não sabe, tem que buscar, tá? Se você tá ouvindo aí, você não sabe, tem que buscar. A gente sabe o que a gente faz É, bem. A gente sabe no que a gente é bom, tá? Então, assim, um exercício muito importante para quem está ouvindo é faça. Enfim, tem até a ferramenta de desenvolvimento, mas não precisa fazer isso. Usar a ferramenta. Pode pegar um papel e escrever. Liste as suas conquistas. Coloque sim, tudo que você tem de bom, tudo que você já fez, tudo que você conseguiu, tudo que você construiu. E foque naquilo que você faz bem, não foque naquilo é, que falta, naquilo que você é, não tem. é, Então, por exemplo, eu, isso. em vários momentos,
tenho os meus momentos difíceis, momentos fracos, e eu falo, poxa vida, pare para olhar, Cristina, o que você conquistou, você tem a sua própria empresa, você tem 2 filhos que você cuida sozinha, e paraná, paraná, paraná. O que acontece? Na hora que a gente Isso fica mal, mesmo. a gente esquece Ah, olha, do lado que a gente é, e a gente vai lá e sai é, matando em cima, em vez de olhar o que a isso, gente fez. Então, olha aquilo. Poxa vida, eu sei. Olha para isso. Vamos olhar o meu Instagram. Veja como você fala bem. isso. Não, eu vou lá. Ah, olha aquele que eu errei. Olha aquele que me atrapalhei. Olha aquele dia que eu não consegui Isso. cumprir aquilo. E aí, o que acontece? Você vai juntando situações ruins e vai te colocando para baixo. Então, você mesma é responsável por colocar você para cima É, ou colocar para baixo. Porque é, depende de onde você vai olhar. Você vai olhar o tal, né? O meio copo cheio ou o meio copo vazio. é, É uma opção é, sua. é. Então, se você olhar aquilo que você tem de bom e as coisas que você já fez, que você conquistou, e olhar em todo o estresse que você está vivendo, o que de fato você está fazendo, que só você consegue fazer, que você está fazendo diferente daquilo, você vai ficar bem. Se você olhar o que você não fez ainda, o que você não conseguiu por N razões, Aí você vai ficar mal. É uma vai ficar opção, mal. né, Lu? É uma É, é, escolha. Você é, tem que é escolher verdade. um lado É. ou outro lado. É, e se colocar, no, eu digo assim, ó, quando a gente se coloca nesse estado de poder olhar para essas coisas, naturalmente a gente começa a liberar serotonina, porque eu acho importante também falar a questão química cerebral. Se você escuta só notícia ruim, que já é normal, coronavírus em tudo quanto é lugar. Então, as suas ações, você acorda, escuta coisas ruins na TV, você já escuta uma música meio depressiva, aí você já não consegue olhar para essas conquistas, então o seu comportamento, através dos seus pensamentos, também pode te botar mais para baixo ainda. E aí, nessa hora, eu acho que é um todo, assim, ó, sabe? Escuta músicas mais alegres para elevar a tua vibração. Olha para essas conquistas que tu tá fazendo, coloca essa roupa melhor, sabe? Pensa numa pessoa que pode te ajudar, te conectar, daqui a pouco é uma ligação, dizer, ah, sabe, tá tudo bem, conversar com alguém. Então, no dia a dia, sabe, Cris, essas pequenas práticas, elas ajudam, sabe por quê? Porque não é fazer coisas mirabolantes e mágicas, mas esses são os pequenos momentos, é isso mesmo, Cris, é a prática de pequenos momentos. E aí eu Doses tenho também homeopáticas, lembra, Lu? isso, Sempre falei, doses as doses homeopáticas. homeopáticas. É um É, pouquinho, uma gotinha a cada dia. Não precisa tomar o isso remédio mesmo. inteiro num É, dia, mas é uma gotinha por é, dia. uma gotinha a cada dia. Bom, Cris, eu acho que a gente falou bastante aqui, né, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui com nós. E eu gosto muito também, Cris, assim, de convidar as pessoas para conhecer mais o teu trabalho, convidar as pessoas para quem quiser, né, fazer aí um movimento de transição de carreira. Quem está aqui quiser conhecer a minha convidada especial, ela foi minha coach, gente. Ela foi uma pessoa que realmente fez muita diferença na minha vida e até hoje a gente tem esse trabalho. Então, é isso que a Cris falou, né? A gente está aqui para conectar pessoas, para sempre a gente estar ajudando esse movimento de a gente se ajudar, de a gente se orientar, de a gente ter inspirações. Então, Cris, se tu puder, deixa nos comentários assim, para as pessoas pegarem aqui mesmo o teu Insta, né? E Uhum. @cristinadantas.oficial, né, Cris? Acho que é isso, né? Exatamente. CristinaDantas.oficial. E Deixa eu ver alguém se botou entrou. ali assim, ó. Isso, vê se entrou. Alguém botou assim, Lu, sua história é linda, muito inspiradora. Cristina Dantas Oficial. Entrou, Cris, é isso aí. Ai, Uhum. obrigada. Olha, eu nem contei tudo, gente, mas tenho muito orgulho da minha história, sabe? Porque essa questão da autoestima, assim, eu tive que superar muito, porque eu nunca tive apoio de verdade, assim, de alguém acreditando, a não ser eu tendo que acreditar em mim, porque eu tive que quebrar padrões, né, Cris? Tu sabe, né? Com A minha família certeza. toda conservadora, até hoje, todos os meus irmãos, toda a minha família é da área da informática, da área da eletrônica, e eu sou a única que sou da área comportamental, com muito Mas orgulho. que bom que Então, na hora que você titubeou ali, você foi lá e eu te puxei, né? Eu falei, não vai exato, voltar, não. Não vai voltar, isso, não. O quanto é importante, às vezes, é, a gente ter aquela pessoa na hora certa para dar aquele. é, exato, Assim, não é para exato, fazer por você, né, Lu? é, É para dar aquele é, puxãozinho que a gente precisa é, para seguir em frente, né? é, Para conseguir é, virar o jogo, né? por isso que eu falo das inspirações, porque isso que tu falou é bem verdade, assim, ó. Eu lembro desde quando eu tinha 6, 7 anos de idade, e é essa imagem que hoje eu carrego.
eu pegando o microfone na frente da casa da minha mãe e do meu pai, esperando às 5 da tarde as crianças passarem na frente da minha casa, eu ir lá e começar a cantar, dançar, querer me comunicar num palco, eu imaginava um palco, era a área Oi? lá da minha casa. Oi? Não, eu apertei um botão sem querer aqui e entrou um Tá. filtro, um negócio aqui, sem querer eu fui mexer aqui na coisinha. Tá, Tá. desculpa. Não, capaz. Então, essa questão da autoestima, né, fazendo um fechamento aqui, eu lembro de uma questão genuína minha de criança, que a minha vontade sempre foi de comunicar, pegar o microfone, estar lá na frente, imaginando um palco, né, com pessoas ali me assistindo. Mas isso era de forma muito ingênua. E até hoje eu faço isso, né, Cris? Então, é bem isso. Nessa hora a gente tem que resgatar aquilo que a gente traz de verdade, de paixão mesmo, né? E não Aquele que é o esquecer nosso que a gente... propósito, né, Lu? Como a gente falou Que na é, outra semana. exatamente, que a gente veio para ser. Bom, Cris, então assim, ó, minha gratidão, tá, por tu estares aqui. E acho que foi muito produtiva essa live. Tenho certeza, pessoal, as meninas que tiveram aqui, tá? Mandem os coraçãozinhos, digam se gostou, se fez sentido para vocês essa live. A gente vai ficar muito feliz de saber desse feedback. E minha gratidão, Cris, desejo assim, de verdade, assim, do fundo do coração, mais sucesso ainda, como tu já tá aí, inspirando muitas pessoas, assim como tu me inspirou. E a gente está aqui para Obrigada, Lu. crescer junto. Sim, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente de noite. Se quiserem mais informações, entrar lá no @Cristina Dantas Oficial. Lu, eu trouxe umas dicas aqui de autoestima para fechar. Posso falar as Tá, dicas? A gente ainda tem claro. tempo, Isso tá? tem sim, Então, pode muito fechar. do que a gente falou aqui, a Lu já falou, tá? Ela roubou. Mas a gente não Ah, combinou isso. É porque ela é muito não. boa no que ela faz, então ela antecipou. Mas eu vou fazer um reforço positivo, né? Isso. Que é em relação às conquistas. Primeiro, busque aquilo que você tem de melhor, que é o seu maior talento. Foque nisso, invista tempo nisso, divulgue isso. Auto-amor, autocuidado. Para de olhar o que falta. Chega, entendeu? Se os outros fazem isso, é problema deles. A gente tem que ter respeito pela gente e olhar isso. 2, pare de se punir pelos seus erros. Valorize seus acertos. Que povo é esse humano, né? Porque não sei se os macacos são assim, que Pois é, só olham os erros. O que a gente é errou, o que a verdade. gente não fez, e a gente valoriza muito mais isso, né? E isso é muito comum, que eu trabalho bastante em empresa, eu trago isso muito para as lideranças da empresa. Pessoal, vamos olhar o lado bom. É só o que a É, pessoa não fez, que feedback é é, esse? Que só traz o caos, né? Então, acho que é muito é importante isso. verdade. E isso, uma outra dica, inclusive da mãe solo positiva que está aí, falou na live e eu Ah, já coloquei aqui. Foi uma dica que eu dei para ela, mas eu gostei da palavra, que é blinde-se. Adorei essa palavra, que é ah, blindado, sabe? Blindado, que é para de ouvir demais as pessoas. Blinde-se. Tá? Então, blinde-se. eu sempre falei muito isso, que para a gente preservar a nossa autoestima, a gente tem que fechar o ouvido e ouvir mais a gente, dentro da gente, Isso. A tá? porta abre Agora, para dentro. tá dentro. Agora, assim, a palavra blindar-se é É, fantástica, que é exatamente isso. isso. Se proteja. A gente é Se vulnerável. proteja. Nós somos, como É, seres humanos, nós isso. somos vulneráveis. Então, a gente tem o dever de autoproteção como sobrevivência, né, Lu? É Isso. sobrevivência. Não é porque a É, gente acha isso. bonitinho. É, Então, a gente precisa fazer isso porque o mundo lá fora, ele não é é, fácil. E se a gente não fizer é. isso, a gente vai cair no buraco Vai para muito baixo. facilmente, né? Ótimas dicas, amei. Eu posso encerrar com a última dica para a gente fechar? Claro! Vamos encerrar. Conecte-se a pessoas de vibração alta. Cris, não é por acaso que a gente se conectou, porque nós temos uma vibração alta. Então, conecte-se. Se é para se conectar, vamos se conectar com pessoas, né, com vibração alta. Tá bom? Sim. Gente do bem. Gente É do bem isso. com gente do Gente do bem. bem. Isso. É Beijo, isso gente. aí. Boa noite. Tá, gente? Obrigada pelo Beijo, convite, boa Lu. noite. Gratidão. Beijo. Tchau, Obrigada. Beijo, tchau. tchau. Tchau, tchau.